falar, venha ver. Tá na hora do JTT. Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Emi Pandolfo e vocês estão preparados, gente? Hoje, galerinha, a treta vai ser digital. Quem aí já viu um meme super engraçado ser censurado enquanto o discurso de ódio continua rolando solto? E quem aí acha que os feeds das redes sociais são tipo sorteio de bingo? Você nunca sabe quem vai cair? Pois é. Enquanto a gente está aqui tentando postar um meme sobre o capitalismo, o Instagram resolveu dar um delete na conta do jornal A Verdade, um grande perfil de esquerda com 100 mil seguidores. Mas espera aí, isso foi algoritmo? O que foi isso aí? Foi violação das diretrizes ou violação do direito de falar o que o Zuckerberg não gosta? Algoritmo é inteligência artificial ou só a inteligência do capital? A verdade é que o feed não é seu, é deles. Enquanto você debate política, o dono da rede social está lá. Hoje, no Big Brother Algoritmo, nós vamos esconder posts de esquerda, ampliar fake news e plot twist, vender os seus dados. Tudo isso depois dos comerciais. Mas hoje a gente vai botar o dedo na ferida com dois convidados que entendem muito dessa zona toda que é as redes sociais. Eu estou falando do Frederico Guimarães, ativista dos movimentos de software livre e mídias federadas, cooperado do Eita! Depois tu me explica isso, Fred. E apresentador do programa Tecnofeudália, que rola hoje, inclusive, aqui no Portal Desacato às 19 horas. E também de Ergon Kugler, que também é pesquisador do CNPq sobre desinformação, IA e Big Techs, graduado e pós-graduado pela USP, mestre pela FGV e membro do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão do Itararé. Bom dia, Ergon e Fred. Sejam muito bem-vindos ao JTT, aqui na nossa Manhã com Dignidade. Vamos tentar esclarecer um pouco isso, gente. Vamos tentar colocar esse dedo na ferida. Eu tive que pensar num nome que as redes sociais não boicotassem a gente, porque para esse programa de hoje, quem define o que você vê na internet? Se eu colocasse Big Techs, qualquer coisa assim, a gente já ia ser boicotado aqui, né? Fred, primeiro me fala de ti. O que é? É EITA? EITA? Como é que se pronuncia isso? Na verdade, é a EITA, né? Que é uma cooperativa de trabalho. É uma cooperativa de trabalho baseada na economia solidária. E a gente trabalha na área de tecnologia, né? Então, a EITA ela presta serviços para geralmente instituições, associações assim da sociedade civil, mas com um viés, né? A gente se dá ao luxo de poder selecionar o que a gente trabalha, né? Então a gente não trabalha com nada que fira aquilo que a gente acredita de direitos humanos ou de qualquer coisa desse tipo. Vamos dizer assim, qualquer capitalismo selvagem, né? Então a gente trabalha sempre com associações mesmo, né? Com o pessoal que está na luta também junto com a gente. É, isso aí, a gente vai falar disso hoje muito, né? Ergon, Barão do Itararé, então, você é membro do Centro de Estudos de Mídia da Alternativa do Barão do Itararé. Conta pra gente um pouquinho. Perfeito, maravilha. E de tudo aí que você citou, inclusive, é o que eu mais tenho orgulho de estar lá junto com a galera que está na linha de frente da luta do Barão, que vale reforçar, completou 15 anos agora de existência, a luta pela democratização da comunicação, agora mais recente, cada vez mais, pelo enfrentamento à desinformação, enfrentamento às fake news, que tanto as chamadas Big Techs, inclusive, ficam espalhando por aí, né? E aí já me provocou aqui algo logo de início que, para mim, eu não sei como que a gente chegou nesse ponto da sociedade, de inclusive a gente sentir medo de colocar uma palavra Big Tech, porque elas podem boicotar. Gente, isso daqui, se não é uma ditadura das Big Techs, uma iacracia, onde meia dúzia ali de dono de Big Tech decide o que pode ou não pode na internet, eu não sei mais o que é. Então, é um papo muito importante para a gente fazer, porque, até aproveitando para começar já desabafando aqui, às vezes parece que o campo progressista,
principalmente quando a gente vai olhar para o parlamento, os próprios parlamentares mesmo do campo progressista ainda não se ligaram. Essa daqui é uma das principais trincheiras para a gente disputar, enquanto as chamadas Big Techs vão colocando seus tentáculos, inclusive em contratos públicos, pautando a democracia, influenciando eleições. Vou passar aqui a bola de volta, senão esse desabafo ele E a gente um tem. mural enorme. A gente tem até as 9h30 da manhã aqui, ó, para estar cutucando essa ferida, Ergon. E assim, ó, hoje, inclusive, à noite, tem o programa Tecnofeudália, né? Que fala desse tecnofeudalismo, né? Ô, Fred, eu até comentei com o Thiago Scarnio que eu fiz um trabalho na faculdade de jornalismo ali que eu estou fazendo, eu fiz um trabalho me baseando no programa de vocês. Muito bom, muito bom. Eu até fiquei de mandar para ele me passar o aval dele, eu acabo esquecendo, é muita coisa. Mas, Fred, conta para a gente como é que é essa situação ali que eu e o Ergon trouxemos, de a gente ter que cuidar qual é o título que a gente vai colocar na matéria para a gente não ser boicotado. Porque eu vou trazer, antes da gente começar esse bate-papo, tem que trazer o que motivou esse debate de hoje, tá, gente? Então, antes, né? Ei, apresentadora que não sabe nem trazer as informações corretas. Vamos lá. O jornal A Verdade, gente, é um jornal da União Popular. E olha só a matéria que eles publicaram. E voltei, hoje fui lá pesquisar, continua censurada a página deles. Grupo Meta censura a página do jornal A Verdade no Instagram. Olha só a mensagenzinha que aparece. Em mais de um ataque à imprensa dos trabalhadores, o monopólio capitalista Meta, controlador do Instagram, tirou do ar a conta do jornal A Verdade. O ataque à liberdade de imprensa ocorreu na tarde de quinta-feira, dia 5, no início desse mês, com suspensão da página, e foi consumado na manhã do dia 6 com o anúncio do banimento. A página do jornal A Verdade no Instagram era uma das principais da imprensa independente de esquerda do Brasil. Com 100 mil seguidores, o perfil reproduzia matérias publicadas no jornal impresso, as notícias do site, além de material exclusivo de audiovisual. Nossa página se destacou com coberturas de lutas importantes do povo trabalhador, como a tentativa de despejo da favela do Moinho, em São Paulo, a luta contra as privatizações, as ocupações urbanas e contra a fome organizadas pelo MLB, as greves de várias categorias e a luta dos estudantes. Também somos uma voz ativa na denúncia contra o genocídio do palestino. Aí isso ali assustou bastante até a gente aqui do Portal Desacato e provável, com certeza também o Barão do Itararé, porque é isso, né, Ergon? A gente está ali à mercê disso. Nós todos lutamos, todos e todas aqui lutamos com isso, né? Portal Desacato também, você trouxe que o Itararé está fazendo 15 anos, né? Portal Desacato, nesse ano, completou 18 anos, desde a sua fundação também como cooperativa. Então, a gente está ali há tantos anos, há mais de década ali, lutando pela informação correta, pelo combate às fake news, né? Fred, como é que funciona isso? Como é que a Meta, na tua visão, faz esse tipo de censura, enquanto a gente vê páginas aí espalhando fake news, discurso de ódio? Como é que é isso? Explica para a gente, leigo aqui, que não é estudioso do assunto. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se ater é ler os termos de uso. E a gente nunca faz isso, né? Inclusive, é de propósito, assim, eles fazem termos de uso gigantes, que é para você bater o olho naquilo e não querer ler. E eles usam o que a gente chama de uma tática de sanduíche, né? Então, assim, a parte que interessa está no meio. Então, eles têm, assim, um início bem cheio de coisa, aí o que o pessoal faz? Deixa eu ir lá no final umas informações. Ok? Fred está travando. Acho que as Big Techs estavam boicotando a sua fala, mas agora está de volta, Tá, deixa eu ver. Tá ok agora? Tá ok. Tá. Volta um minutinho aí da tua fala. Mas então, é que os termos de uso, né, como é que eles funcionam? A parte que realmente interessa para a gente, ou falando de outra forma, a parte que deveria nos apavorar, está no meio. Ela não está nas beiradas, né?
Então, você dificilmente chega, você lê até aquele e-mail. Você vai lendo, não, isso aqui tá, beleza, se eu não puder usar. E aqui eu tenho o Chico querendo participar, como sempre. O Chico é um constante em toda vez, né, que eu estou em algum vídeo aqui Bom no dia, Desacato. Chico. Chico, Bem-vindo. O ele é Fred daqui a pouco coautor. pode aparecer aí também. Mas então, o que acontece? E quando você pega esses termos de uso, né, eu acho que se as pessoas lessem com atenção e prestassem atenção no que está escrito ali, elas se apavorariam. Eu, pelo menos, me apavoro. Porque quando você pega, por exemplo, vamos pegar o Google Drive. Lá fala, o próprio Instagram, vamos nos focar no Instagram. Lá fala que você transfere para eles a propriedade daquela foto. Quer dizer, eles não usam exatamente esse termo. Você transfere para eles a propriedade de uso daquela foto. A foto continua sendo sua, mas você dá para eles, inclusive, se você ler nos termos de uso, permissão para alterar aquela foto. Significa que eles podem pegar uma imagem qualquer e podem mudar aquela imagem e publicar porque você autorizou as pessoas a fazerem isso. Quando você pega, né, a parte dos termos que fala de cancelamento, por exemplo, lá fala assim que, e eu estou lendo aqui o texto, podemos nos recusar a fornecer ou parar de fornecer imediatamente todo o serviço ou parte dele, incluindo encerramento ou desativação do seu acesso aos produtos da Meta, a fim de proteger nossos serviços ou nossa comunidade, ou se você criar risco ou exposição legal para nós. Tá, o que é proteger a comunidade? O que é criar risco? Entendeu? Não fala assim, você não pode fazer isso. Você não... Até, às vezes, descreve depois. Então, assim, eu não sou da área de direito, né? E eu já discuti isso uma vez com um colega, que ele falou que o termo que eles usam no direito é contrato leonino, né? É um contrato que você não tem escapatória. Ou você aceita os termos abusivos ou você não usa o serviço. Tem umas discussões jurídicas, mas não avança muito. E eles se baseiam sempre nisso. Não, está no nosso termo. Você aceitou isso aqui, a gente pode fazer o que quiser. Olha só, até eu trouxe aqui, enquanto você falava sobre os termos de uso, eu trouxe aqui um print que eu tirei do meu Instagram, que eu tenho o meu Instagram pessoal e eu tenho o meu Instagram do Desacato, né, aqui de Chapecó. E aí, essa semana, do nada, essa mensagem. Suspeitamos que o comportamento da sua conta seja automatizado para evitar que sua conta seja... E aí eu entrei lá nos termos de uso, Fred e Ergon, e ele dá uma sugestão lá, tipo, uma sugestão para que sua conta não seja derrubada é de você pagar por anúncios. Então, aí eu olhei e falei, então tá. Então o Instagram tá querendo dinheiro para eu continuar mantendo a minha conta aqui no meu perfil. É isso? Ergon, é isso mesmo? Confere? Confere, e o mais grave disso é que quase nunca eu recebo notificação desse tipo. Mas essa semana eu recebi uma, sabe quando? Quando eu fui comentar os posts do ativista Tiago Ávila, que estava lá fazendo a frontilha para levar alimentos para a Palestina, diante do genocídio de Israel, vale reforçar, e que, por consequência, o Instagram acha de bom tom dar o famoso shadow banning, inclusive, para as pessoas que fazem coro ali, ou seja, diminuir o alcance, boicotar a divulgação, reduzir o quanto a mensagem chega mais longe. Agora, feito essa provocação, olha que coisa mais absurda. O modelo de negócio, acho que esse daqui é o ponto-chave. O modelo de negócio das plataformas, ele é baseado no quanto de tempo a gente passa dentro delas, hein? Então, se a gente ficar 5 minutos, a gente vai render ali um pouquinho de nada, por exemplo, de publicidade. A gente vai ver uma propaganda ou outra que aparece e vai render uma moeda ou outra ali para a plataforma. Mas se a gente fica 50 minutos, 5 horas, 9 horas, vários estudos mostram que 9 a 10 horas é a taxa média de consumo de aparelho de internet do celular que a gente tem, inclusive, no dia a dia enquanto brasileiro. Se a gente ficar muito tempo dentro da plataforma, a plataforma ganha mais e mais dinheiro. E é muito curioso, porque o modelo de negócio das plataformas não é outro que não esse, manter a gente o máximo de tempo possível dentro dela,
para conseguir fazer a gente consumir o máximo de publicidade. E não importa, Amy, se vai ser conteúdo, por exemplo, democrático, inteligente, ou às vezes conteúdo de automutilação para jovem adolescente, conteúdo de violência, conteúdo de desinformação, de teoria da conspiração, e até nesse sentido que vários estudos mostram, como por exemplo, um estudo importante lá do NetLab, da UFRJ, que é um importante centro de pesquisa para quem quiser conhecer um pouco mais sobre isso, que mostra que o algoritmo do YouTube, nesse mesmo sentido, ele propaga desinformação sobre crise climática. E não é porque o algoritmo necessariamente acordou ali de mau humor ou fez qualquer coisa, mas é porque o modelo de negócio da plataforma, ele já parte de um princípio do ganho a qualquer custo, de ganhar dinheiro, inclusive propagando desinformação. E vários outros exemplos que eu acho que cabe citar, eu citei aqui o caso, uma coisa que é pesada, é forte, automutilação de criança, violência infantil. Tem um outro estudo do Instituto Think Twice Brasil, que foi produzido no ano de 2024, que mostrou que o algoritmo do TikTok ativamente manda conteúdo de violência, por exemplo, para jovens e adolescentes e de estímulo à automutilação. E no mesmo sentido, porque o algoritmo da plataforma foi percebendo que jovens, adolescentes, se chocam mais com esse tipo de conteúdo, ficam mais presos à tela. Perceba, existe uma questão do modelo de negócio da plataforma, que no vale tudo pelo lucro, manda inclusive coisa prejudicial para criança e adolescente, para idoso que vai cair em golpe de bet e para várias outras situações. E aí, para concluir, passar de volta aqui a reflexão, em meio ao algoritmo ali que é ganancioso, que vai manter as pessoas presas na plataforma, ainda tem esse outro ponto que a gente está trazendo, a ideologia. Porque além de uma decisão ali do que prende mais a pessoa ou não na tela, ainda existe uma decisão que é ideológica por trás. Que, por exemplo, se for falar de Palestina, vai reduzir o alcance da divulgação. Se for falar de Big Tech, pode cair, inclusive, o vídeo aqui do YouTube. E se a verdade disser a verdade, que é inclusive o nome do jornal, aí pode perder a conta nas redes sociais. Ou seja, existe o peso da grana por um lado, existe o peso da ideologia de quem consegue calibrar o que pode e o que não pode, sem sequer esse debate passar pela esfera pública, pela democracia e pela discussão que a gente deveria fazer do que deveria ter ou não nas redes sociais. Mas quem decide, como muito bem disse aqui o Fred, é meia dúzia de donos de Big Tech colocando termo de uso e política de privacidade que eles tiraram da cabeça. O Fred, nossa, falou muito bem, Ergon. O Fred, eu assisti semana passada, final de semana, eu assisti um filme horrível, horrível. Mountain Head, alguma coisa assim, é o nome do filme. Péssimo. Para gente que tem essa consciência de classe, para gente que tem essa noção da verdade, é um filme horrível de se assistir, né? 4 magnatas lá de inteligência artificial, de redes sociais, que vão lá numa montanha, e aí a inteligência artificial de um deles começa a explodir no mundo, guerras e absurdos, e eles começam a ver como que eles podem ficar ainda mais ricos do que já são, com o mundo se acabando, com as pessoas se matando, com guerras, com assassinatos, com torturas ali acontecendo, eles lá preocupados em como é que eu vou ficar mais rico hoje, né? Fred, explica pra gente, o programa de vocês da noite é Tecnofeudália. Explica um pouquinho pra gente, se for possível, né, dentro do tempo que a gente tem limitado, o que é o tecnofeudalismo? Tá sem áudio. Antes, deixa eu até complementar uma coisa que o Ergon coloca, que é o seguinte: além dos anúncios, né, gente, o dado é fundamental para a Big Tech. Então, quanto mais tempo você fica lá, mais dados ela coleta. É por isso que ela sabe que os adolescentes se afetam mais com esse tipo de conteúdo. Então, essa economia dos dados é tão importante quanto, né? E é interessante destacar aqui também que a gente hoje tem usado muito um termo que assim, a internet usa o afeto. E a gente tem que ter clareza que afeto não é só no sentido carinhoso, né? Que a gente usa muito assim,
afeto é aquilo que nos afeta, né? Qualquer sentimento. E isso tem muito a ver com tecnofeudália, né? Porque, inclusive, o tecnofeudalismo, que até o livro, né, o técnico que eu estou lendo agora, e é, inclusive, maravilhoso, já era para eu ter terminado de ler, inclusive, faltou tempo, e ele fala justamente dessa virada, né? Aliás, é um livro que eu recomendo, porque ele começa explicando o capitalismo da forma mais interessante possível, sabe? E ele fala justamente dessa virada de um pós-guerra em que você tinha um excesso de industrialização, um excesso de gente produzindo coisa nos Estados Unidos, e agora você não tinha guerra mais para poder consumir aquilo, final da Segunda Guerra Mundial. Então, o que eles começam a investir? Num consumo interno e depois externo também. É a publicidade. É aí que você tem o auge da publicidade, e a publicidade trabalha justamente com isso. Ela trabalha despertando nas pessoas um desejo que ela nem sabia que existia, né? Então, quando você junta isso numa indústria que, beleza, a indústria está crescendo, então vamos fazer publicidade, vamos vender geladeira, vamos vender fogão, aí de repente você começa a chegar em produtos que não são tangíveis, né? Você começa a lidar com produtos de uma outra forma, você começa a lidar com a atenção das pessoas. Então, peraí, quer dizer então que eu posso ser tão famoso quanto aquele artista que eu sempre admirei a vida inteira? Quer dizer, então, que eu posso ter seguidores, inclusive o termo, né, é muito curioso. A gente já em 2008, a gente usava, né, fazia essa discussão, por que são seguidores e não acompanhantes, né? Por que as pessoas têm que ir atrás e não estar juntas? Então, já indica o termo que é uma valorização do pessoal, é uma valorização dele, né, enquanto pessoa. Para mim, remete até a uma seita. Sim, a gente brincava com isso, né, gente? Quem tem seguidor é seita. Então é muito estranho isso. A gente sempre brincou com isso. Então, assim, quando você tem, né, você junta uma coisa com a outra, você junta o trabalho do afeto que você tinha ali na publicidade, com uma forma de você atingir um público absurdo de pessoas sem usar os meios tradicionais, rádio e televisão, a coisa explode. Né? A coisa explode e a gente chega nisso que a gente está vendo hoje. Ergon, perdão. Aqui é os nomes, gente, é os nomes aqui. A pronúncia, às vezes, a gente se perde. Isso Culpa aqui é um da minha mãe que estava debate. criativa, então tá tudo certo. Tá tudo Ergon, tinha que ter colocado um acento no nome. Que nem o meu ali, ó, M ou M. Mas, ó, isso aqui é um debate, tá? Hoje eu convidei vocês para estar aqui num debate, então, quando quiserem falar, pode levantar ali ou falar, ou, enfim, desmutar seu microfone e contribuir aqui com a gente. Ergon, tu quer contribuir sobre essa questão, esse tema do tecnofeudalismo que o Fred trouxe? Eu acho que uma coisa muito interessante, talvez, ali para trazer, até trazendo aqui reflexões da Renata Miele, que hoje é a coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, mas que, antes de tudo, ela é cria também do Barão de Tararé, foi uma das precursoras ali desse movimento todo que criou a Coalizão Direitos na Rede também, enfim, tem uma trajetória de décadas e que, no meio da trajetória dela, teve essa luta do movimento social voltada inteira ali para a democratização da comunicação e pela luta da democracia. Mas, além de tudo, ela traz uma reflexão de que a gente teve um ponto de virada também quando o próprio Facebook ele introduziu as diversas forminhas ali de reações. Então, além do like, a gente tem o amei, a gente tem o uau, a gente tem o raiva, a gente tem o hahaha, tem o vômito, ou seja, tem várias formas de você, como o Fred muito bem aqui colocou, entregar qual é o seu afeto em relação às coisas. Porque ele reforçou muito bem aqui. O afeto não é só quando ele é usado de forma positiva.
Quantas vezes não chegam conteúdos pra gente que a gente se morde de raiva e dá aquela vontade de comentar só para brigar com quem fez aquele post ou com quem tá comentando alguma coisa absurda, às vezes até preconceituosa, violenta, e segue ativo lá na plataforma, na rede social. Então, a própria economia de dados, que é inclusive aquilo que o Fred reforça muito bem, ela depende dessa múltipla forma de capturar os nossos dados, as nossas percepções, os nossos sentimentos, para ir fazendo o chamado perfilamento. Então, tem gente que vai brincar dizendo que com X quantidades de likes, a plataforma já sabe mais sobre a gente do que os nossos companheiros, as nossas famílias, e com um pouquinho a mais já sabe mais sobre nós do que nós mesmos, né? Mas é bem nesse nível mesmo, porque não é só no dia a dia, no conteúdo que a gente recebe ali que a plataforma manda pra gente. É na publicidade direcionada. Hoje, olha só que loucura, a gente está falando de ir na farmácia, entregar o nosso CPF e de repente começar a receber desconto diferente ou acréscimo diferente em proposta de plano de saúde, em proposta de seguro de vida. Hoje, a gente está falando de repente, pesquisar alguma coisa ou falar sobre alguma coisa e a plataforma direcionar a gente para consumir alguma coisa. Então, num capitalismo tardio, inclusive, em que o consumo, a prestação de serviço, ela é muito baseada em fazer cada vez mais a gente consumir coisas que nem existem no mundo real, vender curso de não sei o quê, vender infoproduto de não sei o que lá, é assim que a plataforma vai prendendo a gente cada vez mais dela, porque depende desse consumo do inexistente, depende desse consumo do chamado infoproduto exagerado, de coach quântico, que não sei o que lá, para manter a gente ali e continuar a fazer a roda girando. Então, é para concordar que, de fato, é isso. E para fechar, de fato, passar a bola aqui de volta para a reflexão, à vontade. Percebam o que a gente está refletindo aqui coletivamente. Quem, por exemplo, faz uma besteira na internet, pratica algo ilegal, propaga conteúdo de desinformação, às vezes ganha dinheiro com a mentira. Mas quem ganha muito mais é a plataforma, que é o all-in, ganha. Se dispararem coisa boa, se dispararem coisa ruim, ganha. Se tiver tendo conteúdo democrático, mas também se tiver tendo conteúdo antidemocrático, e ganha mais ainda se for o conteúdo ruim, se for o conteúdo antidemocrático, porque ele viraliza mais, ele engaja mais, ele mexe mais com a chamada polarização afetiva, inclusive, que é aquilo que vai fazer, não é a polarização política da democracia, que é o que a gente debate, discorda, tem divergência, é a afetiva, em que a gente quer o extermínio do nosso opositor. Então a rede social ela se baseia muito nisso, porque na chuva de likes, no engajamento, acho que o Fred trouxe aqui um exemplo muito objetivo de como mexe até com o nosso ego, né, quando a gente está na plataforma, é nisso que a plataforma captura principalmente cada vez mais jovens para ficar com vício de tela, consumindo e caindo aí num ritmo de vida que, além de tudo, não é nada saudável. Eu coloquei até nos meus Instagrams, eu coloquei lá tempo máximo. Em 30 minutos de acesso à tela. Geralmente eu fiquei até surpresa quando eu percebi que ele só me dá o aviso, geralmente à noite. Então, eu não passo o dia realmente no Instagram. Eu fiquei feliz quando eu percebi que ele me dá o aviso, geralmente já é noite, o dia já está finalizando, então. É uma sugestão aí para quem está viciada aí viciadas nas telas, nas telinhas ali do celular, fica gerando, né, rios e rios e rios atrás de rios. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, e começa o Fred daí respondendo. O que a gente pode fazer para combater isso? Como é que a gente pode... Assim, eu vejo que uma coisa que dá resultado na internet é o sarro, né? Por exemplo, os legendários. Agora, hoje está assim, bombando memes, tirando sarro dos legendários, dando pô dos homens lá subindo as montanhas para ser mais homem. Então, eu vejo que pelo menos na minha visão, é um combate legal que está acontecendo, porque o povo está
daqui a pouco começa a passar vergonha, começa a sentir vergonha de ser um legendário, né? Aqui em Chapecó mesmo, a Câmara de Vereadores que está querendo criar o Dia dos Legendários, né? Para ver o nível que chegou. Fred fica louco ali. Mas é isso, gente, chegou nesse nível. Então eu vejo um combate legal, mas fora isso, o que dá para fazer para a gente combater isso, Fred? Então, eu acho que isso não adianta. Assim, por mais divertido que seja, eu acho que a gente tem... esperança. Porque, na verdade, gente, eu não tenho nenhuma esperança. Assim, quem assiste o Tecnofeudalha sabe que a gente só traz notícia ruim. Né? Mas, assim, de novo, né, quando a gente pega que a essência, isso que o Ergon coloca, que a essência é a atenção, eles querem que você fique ali 9 horas, o tanto de horas que for, não interessa. É aquela máxima antiga, falem mal, mas falem de mim. Né? Quando você começa a propagar esse tipo de coisa, muitas vezes acontece um efeito contrário. Gente que nunca tinha ouvido falar de legendários descobre. E alguns vão virar e falar assim, ué, mas eu achei legal, eu sou macho o suficiente para subir uma montanha e gritar lá, né, no alto da montanha. Sabe, então a gente chega... Aliás, aqueles vídeos de coach, assim, né, gente, é muita vergonha alheia, né? Mas, bom, então eu acho que a gente tem que ter essa clareza que... vamos pegar um exemplo clássico, Donald Trump. O Donald Trump não se importa que você fale mal dele na rede, porque quanto mais você fala dele, mais você está apresentando as falas dele para o público. E, às vezes, você está apresentando essa fala para um público que não teria acesso àquilo antes. Né? E a gente pensa, sabe, gente, uma coisa que eu acho que é importante, a gente não pensa com a cabeça dessas pessoas, porque a gente tem um mínimo de ética, a gente tem um mínimo de consideração, inclusive de empatia com os outros. Você citou o Mountainhead lá, né, o filme, tem um autor que eu gosto muito, que é o Rushkov, e ele é muito provocador, assim, né? Ele escreveu um livro há algum tempo chamado Programe ou Seja Programado, onde ele faz uma discussão de como que a gente está abrindo mão da nossa cognição e transferindo isso para as máquinas, vamos dizer assim. Resumidamente é isso. E tem um artigo dele que ficou até bem famoso, onde ele foi chamado para falar, porque ele, né, é um pensador, ele foi chamado e falou que geralmente ele não aceita atender bilionário, essas coisas. Mas isso ele ficou curioso, sabe? Ele falou, deixa eu ver o que é. E ele foi chamado, ele achou que era uma apresentação, era um grupo de 5 pessoas, dessas que você nunca viu na televisão e que são podres de rico, né? São aqueles ricos de verdade que não aparecem, né? Que ficam manipulando as coisas por trás. E eles queriam, né, saber deles sobre, né, coisa de exercício de futurologia. E ele achou que eles iam perguntar, né, quais as formas de lidar com... As perguntas que eles fizeram e que ele ficou assim horrorizado foi: quando a gente estiver lá no nosso bunker, e eles já consideram que vai ter, eles inclusive chamam de a grande catástrofe, que vai acontecer alguma coisa, seja IA, igual no filme, seja uma inundação, eles sabem que vai dar merda em algum momento. E aí a pergunta que eles fizeram para ele, extremamente pragmática, é: como que, quando a gente estiver lá no nosso bunker, em sono criogênico, se for necessário, como é que a gente garante que os nossos empregados não vão nos assassinar? Essa é a preocupação dos caras, entendeu? Eles não estão preocupados em resolver o problema do mundo. Eles estão preocupados em, quando a gente estiver vulnerável na mão das pessoas que a gente odeia, o que a gente tem que fazer para essas pessoas não matarem a gente? Olha, então, é aí que a gente tem que entender. A cabeça deles é essa. Né? A cabeça deles o tempo inteiro como que eu me preservo e como que eu garanto que eu vou continuar nessa minha vida. Independente do que vai acontecer com o mundo, independente do que vai acontecer com as pessoas à minha volta. Então, treta para eles, pode fazer, isso não me afeta. Isso não me afeta. Exatamente. Eu estava conversando com o Sérgio Cardoso essa semana sobre o caso que eu sigo investigando de governador Celso Ramos, que é um caso de destruição do meio ambiente ali na região.
E o Sérgio Cardoso também. E eu também trouxe esse filme ali para trazer, e o Sérgio falou a mesma coisa. Eles sabem que a população está sofrendo, eles sabem que o mundo está acabando, e eles estão buscando, eles estão pouco se lixando, para não falar outra palavra que eu gostaria, mas eles estão ali pouco se lixando para vocês. E aí eu fico, o que eu mais me indigno, eu pessoalmente mais me indigno, é que esses tietes de bilionário, né? Essa galera que fica ali idolatrando, como diz o Gessé Souza, né? Os pobres de direita, né? Que idolatram os bilionários, os trilionários, e essa galera ali que já está assim. Mark Zuckerberg ali, eu vi uma notícia esses dias que ele fez uma mansão subterrânea, né? Por causa de uma catástrofe mundial. Então eles estão preparados, eles estão se lixando para o planeta Terra, eles estão se lixando para o meio ambiente, eles têm o deles garantido. O que a gente tem que fazer é nós, né? Tá aí lutando. Ergon, passo a bola para ti. Olha, eu compartilho do mesmo pessimismo, sendo muito sincero, assim. Eu acho que... gente, sexta-feira, me ajudem. E para coroar uma sexta-feira 13 ainda, né? Tem uma esperança, tá? Mas eu vou deixar o Ergon falar primeiro. Tem uma esperança ainda, mas beleza, eu falo depois. Mas eu compartilho do mesmo pessimismo, no sentido em que eu acho que a gente está num momento até de transição, de compreensão do que é o impacto dessas tecnologias. Sabe, uma coisa que a gente tem refletido muito, aí eu vou trazer meu lado um pouco mais da academia e menos até dos movimentos sociais, uma coisa que a gente tem refletido muito é a falta de viés crítico que a sociedade, que as pessoas têm em relação ao uso das tecnologias. Hoje, você vê muitas pessoas, por exemplo, achando que o STF tem uma sala secreta e que manipula as eleições. Várias pesquisas de opinião dizendo, inclusive, que acham, né, as pessoas sendo perguntadas, que o Bolsonaro teria supostamente vencido as eleições. Ou seja, pessoas com desconfiança nas instituições formais, de fato, ali nas instituições que dão base à nossa sociedade no dia a dia. Mas essas mesmas pessoas, às vezes, têm zero senso crítico em relação ao quanto, aí sim, as redes sociais estão manipulando as eleições, as democracias, influenciando discursos. Então, me parece que a gente está num momento de lidar com uma nova coisa enquanto sociedade, em que talvez as pessoas ainda não tenham percebido ali de o quanto aquilo é nocivo para a nossa vida, o quanto aquilo impacta diretamente a nossa vida. Mas ainda que com um pessimismo, esses dias eu descobri um termo novo que eu estou usando agora em todos os lugares, que eu sou um pessimista ativo. Mesmo desacreditado em alguma medida, em alguma dimensão, eu acho que a gente tem que continuar tentando de alguma forma. Então, sendo um pessimista ativo, eu acho que tem alguns caminhos que a gente tem que seguir. O primeiro deles, a gente não pode deixar de fora a responsabilização. Horas, a gente está brincando aqui, falando de coach quântico e tudo mais, mas só para eu trazer uma informação que sempre que possível eu gosto de trazer. Tem gente que ganha dinheiro na internet aplicando golpe. Tem gente que ganha dinheiro na internet vendendo cura milagrosa, por exemplo, para autismo. Tem gente, por exemplo, que diz que dióxido de cloro, 3 gotinhas de dióxido de cloro todas as noites, será um suposto detox vacinal para tirar os nanorobôs e microchips que as vacinas teriam colocado nas pessoas. Ou seja, tem gente que ganha dinheiro com a mentira. Propaga a fake news, a desinformação de que vacinas causariam autismo, causariam HIV, causariam câncer, para depois vender solução milagrosa. Não é muito distante dessas coisas que a gente está falando aqui, de gente que vende curso coach quântico, coach de macho, para poder ali fazer dinheiro em cima às vezes da fragilidade das outras pessoas. Então essas pessoas elas vão ser responsabilizadas, porque é aplicador de golpe, inclusive. Mas aí tem um segundo ponto, não basta uma responsabilização individual, a plataforma tem que ser responsabilizada. Quando a gente tem livre circulação de conteúdo, de golpe, de crime, de automutilação de criança, de coisas mais pesadas que eu nem vou falar aqui para não derrubar o canal, essas coisas continuam circulando, às vezes, mesmo com denúncia, e a plataforma não se responsabiliza.
não paga a conta, não faz ação, muitas vezes, de prevenção. Então, a responsabilização do indivíduo é importante, mas tão importante, ou às vezes até mais importante, é a responsabilização da plataforma. E, claro, acho que tem duas outras frentes aqui, só para concluir e passar de volta, que eu acho que são importantes. Uma, que eu não posso deixar de ter esperança nisso, então nem me contraponham nisso, porque se eu perder esperança nisso, aí nada mais faz sentido, que é a educação midiática. Se a gente não investir o mínimo possível ali para ter uma educação crítica, especialmente dos pequenos, aí, gente, aí quebrou, entendeu tudo? Porque senão a gente não consegue mudar esse viés crítico aqui da sociedade mesmo em relação às tecnologias. Essa percepção de que por trás da comunicação, por trás da mídia, por trás da tecnologia, não existe um negócio neutro, sem ninguém mandando. Tem decisões, sejam decisões algorítmicas, sejam decisões ideológicas explicitamente, sejam decisões comerciais, enfim, tem decisão. E por fim, para poder colocar a bola aqui na frente do gol, que eu sei que o Fred talvez provoque algo nesse sentido, a gente precisa de uma soberania nacional. Para jogar um verde aqui, tem um contrato divulgado, por exemplo, com a Microsoft de 1.272 milhões de reais de serviços prestados num período de 14 meses com o governo federal. Dinheiro esse que vai para fora, que faz a gente gerar dependência tecnológica, não desenvolver infraestrutura própria e continuar pagando um aluguel eterno para os donos de big techs que vendem serviços para o Brasil e pior, como reforçou aqui o Fred, acumulam os nossos dados. Para fechar de fato e passar aqui a bola, vale lembrar, ano passado teve um apagão da Microsoft, por exemplo, sorte nossa que foi no contraturno, meio que na madrugada aqui, porque se fosse durante o dia, a gente está falando da possibilidade de um gestor público não ter acesso, por exemplo, aos dados do CAD único, aos dados do Bolsa Família, aos dados de várias informações que são importantes, por exemplo, para, inclusive, ofertar políticas públicas. O Estado brasileiro hoje é refém de nuvens que são alocadas, por exemplo, em território estrangeiro, regido por regras estrangeiras, e pior do que isso, é eles quererem colocar os data centers deles no nosso território, sobre a legislação estadunidense, que é o Cloud Act, que ainda, além de tudo, sem até pagar imposto, que é uma das propostas que hoje está circulando por aí. Então, quase que um outro desabafo aqui, eu passo a bola, eu acho que a bola está na frente do gol para o Fred dar um belo chute agora também. Peraí, antes de passar a bola para o Fred, eu quero lembrar o que contou o Eduardo Galeano, contando sobre o Fernando Birri, que um aluno perguntou para ele, você trouxe isso, né? A gente precisa ter a utopia. E o aluno perguntou para o Fernando Birri o que é a utopia. E o Fernando Birri respondeu: a utopia é como o horizonte a gente caminha e nunca chega nele, mas é para isso que a utopia serve, né? Para fazer a gente continuar caminhando. Então eu acho que é isso, né, Ergon? A gente precisa continuar e seguir lutando contra isso, porque se a gente parar, já era, né? Entregamos o bastão. Agora sim, entregando o bastão e a bola ali para o Fred chutar. Assim, é uma notícia triste atrás da outra, né? Essa coisa dos data centers é simplesmente assim, tem hora que você para e pensa assim, gente, eu acho que esse povo não entendeu. Sabe, assim, ou não entenderam, ou a gente é que não está entendendo o que está acontecendo nesse governo, né? É uma das duas coisas. Alguém não está entendendo o que está acontecendo. Porque aquilo ali, diante de toda uma discussão, você vê, ano passado, não, acho que 2 anos atrás, teve toda uma discussão do que deveria priorizar aqui no Brasil, foi aberto lá, né, uma consulta pública. Então, assim, e uma das coisas o que ganhou, inclusive, a que foi mais votada, foi justamente falando de ter uma infraestrutura própria, nacional, de data centers e por aí afora, sabe? Então, e aí me vem uma coisa dessa, que realmente, considerando a condição atual, né, dos Estados Unidos, tudo bem que a gente tem ministra falando frase de Trump, de drill, baby drill, né, então a sensação que dá é que o Trump é meio um modelo para esses caras. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso?
Não é falta, e o que me incomoda, o que me mata é isso, não é falta de competência. A gente tem gente muito competente aqui no Brasil para lidar com isso, sabe? Dá uma batida nessas universidades. Aliás, uma das críticas, né, que eu tenho à academia, né, é a questão das vaidades que rondam a academia. Por que até hoje a gente não juntou todas as universidades federais do país, os IFs, sabe? Tudo, e falar assim, nós vamos montar um data center gigante, compartilhado entre todas as instituições, distribuído pelo Brasil inteiro para ter redundância, cada um vai contribuir com um pouquinho e todo mundo vai se beneficiar desse consórcio. Gente, por quê? Sabe? Qual que é o problema? Todas essas faculdades de computação, não é possível, entendeu? E a gente sabe que é possível fazer isso, né? Então, assim, cadê essa mobilização efetiva? Porque é muito fácil, né? O pessoal adora, porque as universidades estão sucateadas. Gente, vamos tocar. Eu sei que a gente está passando por muitos problemas nas universidades. Eu sei que a gente teve uma crise feroz na época do governo Bolsonaro, mas assim, no início do governo Lula, já que a coisa já estava, pelo menos a governança estava melhor, por que essa discussão já não começou? Porque aí agora já está começando até os cortes também nas universidades, que é pavoroso que o governo está fazendo. Mas eu acho que a gente tem que, sabe, ir para frente, ir para cima disso. Porque a nova fronteira agora é a IA, gente. E é essa discussão que se faz. E não precisa, e aí também que eu acho que o governo deveria, assim, né? Poxa, no início dos anos 2000, o Lula esteve no FISLE, né, no Fórum Internacional de Software Livre, mas o povo esqueceu o que é software livre. Você não tem que fazer uma mídia social brasileira. Nós já temos o Fediverso aí para isso. Nós já temos hoje softwares livres que você só tem que pegar aquilo e criar um ambiente. Você não precisa de ter uma IA brasileira. Nós temos códigos-fontes aí que o que a gente tem que ter é uma forma de alimentar essa IA com dados nacionais, com reforço da nossa diversidade, por exemplo, até para tentar enfrentar, né, a questão do preconceito algorítmico, né, que não reconhece, por exemplo, os negros. E a gente até falou disso no último Tecnofeudália. Então, assim, olha a diversidade que a gente tem, dados que podem ser coletados de forma ética, né? Olha a nossa literatura, a riqueza que a gente tem, que são dados que estão em domínio público, que poderiam estar sendo usados para isso. Então, assim, o que falta não é tecnologia, não é software, o que falta é gente querendo que isso aconteça. E a sensação que a gente tem é que, aliás, não é sensação, isso eu sei, né? Até porque eu trabalho também no poder público, eu sou professor, e o que eu vejo de processamentos é o seguinte, dá menos trabalho você contratar uma empresa. E dá mesmo, isso é fato. Agora, e no futuro? Como é que fica? E no dia que eles irarem falar assim, todos os dados agora que estão nos Estados Unidos, aliás, o Patriotic Act já permite isso, né? Que você acesse qualquer informação que esteja hospedada nos Estados Unidos. No dia que eles irão falar assim, agora nós vamos abrir todos esses dados estratégicos de discussão de governo que vocês estão fazendo, nós vamos mexer com eles, a gente vai usar isso a nosso favor agora. E aí? Sabe? É esse o ponto, né? E só fechando assim, né, que eu prometi uma esperança, né, e eu deveria cumprir isso, a gente tem alternativas, inclusive, de mídias sociais, né? Que é interessante, inclusive, a gente focar nisso, né, gente? Redes sociais é de gente. O que é o Facebook, o Twitter e os outros são mídias sociais. E eles puxam para si, né? Nós somos a rede social, como se fora deles não existisse rede, não existisse articulação. E rede social é um conceito da década de 60, sabe? Então, assim, isso aqui que a gente está fazendo agora é uma rede social, né? Nós três conversando aqui. Então, eu acho que é fundamental que a gente, inclusive, tenha essa noção, e o Fediverso, né, que a gente está sempre falando, as pessoas conhecem mais as pontas, né, que é o Mastodon, né, PeerTube e tudo mais. Então, você tem mídias hoje que não tem rolagem infinita, que tem página. Você termina uma página, que elas são cronológicas. Então, se eu paro de ver que esse link que está embaixo aqui é justamente o meu perfil numa mídia social dessas. Então, assim, que você chega em determinado momento, eu li até aqui. Se eu chegar no final do dia,
eu posso continuar lendo. Quando eu chegar onde eu parei de manhã, eu tenho certeza que eu já vi tudo. Não tem aquela aflição de eu estou perdendo alguma coisa. E é para isso, né, que o algoritmo embaralha as coisas, né? Voltando na fala do Ergon. Eles querem a gente lá há muito tempo, então te dão sempre a sensação que se você sair, você perdeu algo. É muito nesse sentido. Exatamente. Olha, o Ergon ele usou o futebol, eu vou usar o vôlei. O Ergon atacou, o Fred defendeu e contra-atacou. Agora vai lá, Ergon. Ergon, perdão. Imagina. Bom, eu acho que a gente tem que aproveitar esses espaços, e até reforçando aqui a importância da gente trazer esse tema hoje, para organizar a sociedade. Então, eu estou de acordo aqui com o Fred, e por isso eu vou até tomar a liberdade aqui de convocar quem está nos assistindo, quem acompanha o trabalho importante que o Portal Desacato faz, de ir conferir a mobilização que a Coalizão Direitos na Rede está fazendo pela campanha Internet Legal, que é uma mobilização que já deve render aqui com um spoiler. No mês de julho, no início do mês de julho, por exemplo, uma atividade em Brasília, junto com outras frentes que estão se articulando, a Frente pela Soberania Digital, por exemplo, para conseguir, de alguma forma, pressionar, chacoalhar o próprio governo federal para esses temas aqui que o Fred falou. O que falta é vontade política. Falta vontade política hoje, inclusive do governo federal, para poder avançar em uma agenda de democratização, não só da comunicação, mas nessas temáticas de inteligência artificial, de data center, de tecnologia e infraestrutura. Porque não adianta a gente falar de software, o Fred deu uma aula aqui para a gente agora, e não falar da infra. Porque, por exemplo, quem vai deter, quem vai armazenar os dados para treinarem os nossos modelos? Vão ser modelos treinados com base em dados lá dos Estados Unidos, que em nada tem a ver, por exemplo, com a realidade das pessoas negras aqui no Brasil, e reflete, por exemplo, em várias câmeras treinadas com IA, prendendo pessoas negras injustamente, por exemplo, né? Então, o próprio preconceito, o racismo algorítmico, que é algo que tem sido discutido, é algo que a gente precisa discutir com impactos reais. Tem gente hoje sendo prejudicada, tem gente hoje sendo presa por conta de erro de modelo treinado lá fora. E só para eu dar um gosto aqui também, já que eu estou como paladino da desesperança e o Fred está conseguindo equilibrar um pouco mais o jogo, eu vou trazer 2 breves exemplos de coisas absurdas também que estão acontecendo hoje. A gente já falou do caso do data center, né? E só para reforçar aqui para quem não está acompanhando, hoje o Ministério da Fazenda, o próprio Fernando Haddad, quer trazer isenção, dedução de imposto, isenção de imposto para colocar data centers de big techs no Brasil. E não é produzir data center próprio, investir em infraestrutura nacional, não, é isenção. Quer botar aqui seu data center, treinar mais de perto até os seus dados aqui como os brasileiros, fica à vontade, usa a nossa água, a nossa energia, nem imposto vai precisar pagar. Hoje é um pouco disso que está sendo proposto. Mas, além desse absurdo, tem outros 2 muito breves para eu trazer. Eu estava esses dias em uma atividade, um debate que a gente estava falando sobre inteligência artificial, e chegou um responsável pela área de TI, eu nem vou falar de qual lugar que era para não expor, mas de um parlamento. E aí, esse responsável pela área de TI, ele virou e falou: hoje, a maior inovação que estamos fazendo aqui na Casa Legislativa, que a gente quer trazer, é criar um sistema em que o ChatGPT resuma os projetos de lei e os parlamentares, coitados, que têm que ler tanto, não precisem ler os projetos de lei inteiro. E esse cara, ele achou genial a ideia de colocar uma IA treinada com sabe-se lá o quê, além de vários dados extraviados, né, da sociedade, sem sequer pagar um royalties, mas uma IA com um viés que a gente não consegue auditar para poder influenciar a votação de parlamentares e falar para o parlamentar se aquele projeto é bom, se aquele projeto é ruim, qual que é o resumo, em até 2 ou 3 parágrafos de um projeto de lei inteiro. Então, esse é o lado do senso pouco crítico de quem está coordenando áreas de TI em casas legislativas. E um outro exemplo que para mim é tão absurdo quanto, hoje tem se avançado o uso de inteligências artificiais para sistematizar oficialmente, institucionalmente,
audiências públicas. A gente está falando de reivindicações que vão participar de uma audiência pública, e você pega todo o áudio daquela audiência, bota no chat GPT, e o GPT decide o que entra, o que sai, e a pessoa que está ali responsável pela sistematização, às vezes até deixa algo passar. E isso aconteceu comigo. A gente foi fazer uma série de atividades, nem vou falar também para qual processo participativo foi, mas a gente foi fazer 5 mesas de debate, num processo aí de atividades participativas, para falar sobre a influência algorítmica, falar das big techs, do impacto da desinformação. Aí passou, né, os relatórios que a gente enviou, quando foi sistematizar e apareceu o relatório oficial lá, federal, não tinha uma menção nas 200 e tantas páginas as palavras big techs, desinformação e regulação. E aí, eu fui de curioso perguntar, porque por sorte eu tinha o telefone de pessoas que trabalhavam lá dentro do ministério e tudo mais. E o que foi me dito é que, a gente usou o chat GPT para sistematizar. E aí acabou que a IA tirou a pauta de regulação de IA das conferências que a gente estava debatendo, regulação de tecnologia. Então, é esse o nível de falta de criticidade, de falta, às vezes, de noção, além da falta de vontade política, de pessoas que estão se envolvendo no setor público, nas pautas de tecnologia e aceitando os tentáculos, reforço, das big techs, pagando para as big techs prestarem serviços e políticas públicas e colocando a gente refém não só da grana, mas também do processo decisório, porque é eles que vão decidir o que entra e o que não entra ali numa decisão, numa audiência pública e no resumo que vai ter de um projeto de lei. Fiz um Olha, expose. usando os termos do voleibol, que é o meu esporte, o Ergon agora deu um ataque e eu de líbero levei na cara. Porque aconteceu isso comigo essa semana, Ergon, eu entrevistando um procurador e eu pedi para ele, eu consigo a gravação depois para eu poder redigir minha matéria? Aí o assessor, o procurador mesmo até falou, não, a gente pode te mandar já toda escrita a nossa entrevista, porque ela já redige toda a nossa entrevista, as falas, tudo. E eu achei sensacional aquilo, né? Por isso que eu digo, levei a bolada na cara agora. Levei a bolada na cara e eu achei incrível aquilo. Falei, nossa, que bom que vocês têm essa estrutura, né? Então me manda, que eu não tenho, né? Não tenho essa estrutura, então me manda. Quando ele me mandou, depois eu fui ver, realmente, assim, ó, não tinha nada das falas, das perguntas que eu fiz. Apenas algumas respostas, assim, de uma forma não totalmente correta, como o procurador falou, mas o que era muito importante para mim eram as perguntas, né? Estar naquele... Claro que eu tinha as perguntas, né? Óbvio, eu me preparei, mas era muito importante as perguntas para aquela entrevista que eu fiz, né? Porque, inclusive, nós jornalistas, eu ainda uma pseudo-jornalista, né? Não me considero, hoje em dia não precisa de diploma, né, para ser jornalista, o que eu acho muito errado, mas eu me considero uma pseudo-jornalista ainda, até eu me formar. Mas é isso, a gente está ali para cutucar, para fazer perguntas difíceis, para fazer perguntas que sejam desconfortáveis, né? Para que a gente possa trazer a notícia de uma forma crítica para a sociedade, que a gente está aí para isso, né? E aí, olha, agora, com tudo isso que tu falou, Ergon, eu fiquei, caramba, eu ainda achei o máximo e tá lá no nosso judiciário. Eu sou prova disso, que passei por isso na última quarta-feira também, né? Fred, um pouquinho de esperança, só um pouquinho, por favor, antes da gente encerrar. Porque até o Haddad aí, ó, tá pior péssimo. Que tem. E tem, eu usei e funciona. Existe o código, né? A OpenAI liberou parte de um código da IA dela, a parte de reconhecimento de voz. E tem um projeto de software livre chamado Whisper-CC, aliás, o Whisper-C++, que eles portaram isso para o C++, e funciona maravilhosamente bem. Você tendo um áudio, ela faz aquela conversão, e eu peguei um vídeo
E eu achei genial que ele pega até as nuances da fala, assim, sabe? Eu achei muito interessante a forma como ele funciona bem. Então, se você, por exemplo, tivesse acesso ao áudio, você conseguiria fazer a transcrição com o Whisper. Então, dá para fazer isso hoje usando software livre. No seu computador, sem mandar para nuvem nenhuma, sem fazer nada. Fica tudo restrito na sua própria máquina. Aliás, ele funciona inclusive no celular. Eu estava testando outro dia, que eu estava querendo escrever um texto, eu fui falando e ele traduziu depois em texto, eu fiz uma correçãozinha ou outra. Aliás, a descrição minha que eu te mandei, eu usei o Whisper. Aquilo que você pediu, uma mini bio, eu fiz, eu estava na rua, eu estava com pressa para te mandar, não estava querendo ficar digitando, eu falei no Whisper e ele fez a transcrição, então é perfeito, funciona muito como bem. É que escreve, Fred, para eu até pesquisar aqui e trazer para o nosso público? Eu vou colocar aqui o link até para o repositório dele lá no GitHub, e pronto, já joguei aqui para gente. E vale muito a pena. Já tem as aplicações, eu uso no celular, eu uso um repositório livre chamado F-Droid, e aí lá eu consegui baixar o Whisper para celular. E nesse site, no GitHub, tem as instruções de como que você instala no computador, você faz o download, funciona legal. Muito legal, gente. Meu Deus, olha, nem acredito que já é 9h30 da manhã, a gente precisa encerrar, mas eu não quero encerrar sem falar da responsabilização das redes sociais, né? O STF tá votando a responsabilização das redes sociais. A maioria dos ministros, inclusive, estou com uma notícia aqui da Agência Brasil, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou nesta quarta-feira a favor da responsabilização das plataformas. Inclusive, ontem, o Alexandre de Moraes votou também a favor. Então, já tá todos votados, né, a favor da regulamentação para responsabilização civilmente na justiça pelos conteúdos ilícitos, como postagens antidemocráticas e contra o sistema eleitoral, discursos de ódio, racismo e homofobia, incitação de crimes contra autoridades e transmissão de lives que induzem ao suicídio e à automutilação de crianças e adolescentes, como o Ergon trouxe antes. Então, a gente tem que debater também sobre isso, né? Sobre essa regulamentação das redes sociais também, que está em debate no Supremo, porque a gente está, ano que vem a gente tem as eleições e a gente tem que estar preparado, né? Ergon, começa aí falando o que tu tem ali sobre a regulamentação, então, das redes. Perfeito. Olha, o meu comentário primeiro sobre essa questão, como você muito bem disse, está sendo discutido se o artigo 19, né, do Marco Civil da Internet hoje, ele é constitucional ou não. Esse é o grande debate. Só que o que me pega é que isso daqui o parlamento devia ter coragem de debater. A gente teve o PL 2630 de 2020, que foi engavetado por falta de coragem de deputados que se acuaram na hora de votar. Nós, da Coalizão Direitos na Rede, fui representando o Barão numa comitiva em que a gente passou um longo tempo em Brasília, passando de gabinete em gabinete, para convencer os parlamentares da importância do projeto, que é o chamado PL das Fake News, que lá em 2 de maio de 2023 tentamos fazer a votação, mas infelizmente foi arquivado aí, principalmente pelo Arthur Lira. Mas os parlamentares olhavam para a nossa cara, eu estou sendo sincero demais aqui hoje, mas eu vou continuar. Os parlamentares olhavam para a nossa cara e falavam: Ergon, muito importante isso aqui que você está trazendo, vocês estão argumentando, mas eu não posso votar a favor, senão a minha igreja vai me expulsar, porque disseram que esse projeto, por exemplo, vai proibir verso bíblico na internet. E eu entendi que não vai, eu entendi que é importante, mas a minha base inteira está convencida que vai, então eu não posso votar a favor de um projeto desse. E não foi 1, 2 que me falou isso não, viu, M? Foram pelo menos uns 10 que me falaram exatamente essa questão do medo da igreja ali ser contra, mesmo se convencendo da urgência do projeto. Claro, pode ter uma desculpa para não votar, pode ser boa-fé ou má-fé, não entrando nesse mérito. O fato é que existiu uma mobilização do próprio Google, colocando no rodapé para as pessoas serem contra esse projeto de lei. Do YouTube, mandando carta para produtores de conteúdo, dizendo que era para produzir conteúdo contra esse projeto de lei. Então, contra um Leviatã, que são as Big Techs,
se mobilizando para poder bagunçar até o debate público, influenciando abertamente a votação ou não de um projeto de lei, eu só tenho a lamentar que o Congresso brasileiro seja tão, com todo respeito aqui, omisso nessa discussão, em alguma medida até se acovardando na discussão de regulação de plataformas, com tanto caso horrível acontecendo. Ainda assim, para poder fechar, tem um outro projeto de lei tramitando que vai ao sentido de regulação de plataformas, que é interessante, que é o chamado 628 de 2022. É um projeto voltado para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, que já foi aprovado no Senado Federal na virada de ano e deve ser discutido na Câmara dos Deputados, se tudo der certo, a aprovação, outubro, que é o mês das crianças. Então, o Instituto Alana, especialmente, mas também a Coalizão Direitos na Rede, tem feito essa mobilização. E se me permite aqui fazer uma propaganda, um jabá muito pequeno, que eu juro que vai tomar pouquíssimos minutos da programação diária de vocês, hoje, da meio-dia a meio-dia e 26, pontualmente, o Vozes pela Democracia vai estar passando exatamente um debate em que vai ter a Renata Miele e um representante da AGU debatendo essa questão da constitucionalidade ou não do artigo 19, porque na nuance, no termo técnico, inclusive, tem muito dilema dentro da própria sociedade civil se o STF decidir isso é bom ou ruim, porque o que deveria, inclusive, é haver um debate ali no próprio parlamento. Mas aí eu não vou entrar no mérito, seria um papo muito longo, eu deixo para quem quiser participar e assistir no Vozes pela Democracia da FNDC, o debate que vai acontecer hoje, sexta-feira, da meio-dia a meio-dia e 26. Tá feito o convite. Fred, para a gente encerrar, seu convite e sua conclusão também. O convite é para o Tecnofeudália. Hoje a gente vai falar, já tem até aqui um card. Então a gente vai falar sobre arte, né? Ou a não arte das IAs, né? A gente sempre procura, né, gente, no Tecnofeudália, pegar algum assunto que está aí, mas tentar abordar de uma forma que não está sendo discutida, porque a ideia justamente é cutucar os pontos, né? O pessoal está muito preocupado com a dominação mundial da IA, mas a gente está pensando, mas as pessoas produzem vídeo hoje, um monte de gente está achando lindo, mas e quem trabalha com isso, como é que fica, né? Então é meio que apresentar o cenário e fazer uma discussão rápida disso. E bem rapidinho, só em relação a isso, Ergo, vontade de perguntar para esse parlamentar, né? Mas o seu papel não deveria ser orientar a sua base, né, para a verdade? Ou seja, né, dá mais. Aí você vê que a pessoa sabe que a treta é que dá voto, né? Porque é preferível manter a base na treta do que orientar as pessoas para a verdade. E considerando que é um ambiente de igreja, né, e a verdade vos libertará e tal, isso fica até mais... É foda. Bom, nem devia ter falado, agora eu já falei. Bom, mas então é isso, gente. Convidar mesmo, né? E sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos seguindo nessa seara que às vezes tem coisa boa, às vezes tem coisa ruim, geralmente tem muita coisa ruim, mas a gente, como diz, né, o Ergon, como é que é o termo, Ergon? É um pessimista ativo? Pessimista ativo. Aprendi com a Helena Vieira, que é uma militante transfeminista do PSOL, que é uma guerreira, super firmeza. Falou, eu sou uma pessimista ativa. Eu falei, então é isso que eu vou ser também. Maravilhoso. Eu amei esse termo também vou usar. Quer dizer, eu ainda continuo sendo um pouco otimista, não. Eu tento... É importante, os otimistas são importantes, né? Né? É que eu sou pessimista em muitos casos, né? Mas esse eu tô começando a ser. Vocês estão me influenciando aí, ó. Vocês estão sendo os influencers aí. Eu trazer, gente, muito obrigada. Eu adorei a participação de vocês dois, Ergon Kugler e Frederico Guimarães, Fred e Ergon. Muito obrigada. Olha, que programa sensacional. Vou jogar depois lá para o Spotify, então, para quem quiser ali assistir a gente também, escutar a gente no Spotify também vai estar lá. E convidamos, então, o Ergon já convidou, então, hoje é meio-dia, Ergon. Meio-dia vai rolar. Tem no canal do YouTube da FNDC, mas é replicado também no canal do Barão de Itararé e até na TVT. A TVT, outros portais também replicam ali, até na televisão mesmo vai passar meio-dia, a meio-dia 26 pontualmente, vai ter a apresentação aí do programa.
Perfeito. Então, ó, galera, saindo aqui do Portal Desacato, que hoje termina meio-dia com o programa Direitos e Cidadania da Erli, já vamos lá para o Barão de Itararé para acompanhar, então, esse debate e continuar se informando, né? Porque é isso que a gente precisa, se informar. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês, eu amei esse debate e conto com vocês aqui em outros momentos, porque esse tema nunca acaba, né? E, claro, lembrando, hoje à noite, às 19 horas, Tecno Feudala, com Frederico Guimarães, nosso companheiro aqui dessa manhã, e Tiago Escárnio, falando sobre os computadores fazem arte, artistas não fazem dinheiro, né? Essa é uma frase, Fred, de uma música, né? É o Chico Science, né? Que é computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro. Que era uma música até que era uma crítica e ela reverteu hoje. Exatamente, hoje reverteu. É isso, né? A gente tem que cutucar, tá sempre cutucando. Bom dia, o Sérgio Cardoso está aqui ó, com a gente assistindo, que baita entrevista. Então é isso, gente. Muito obrigada e até uma próxima. E a gente segue aí, então, acompanhando. E um abração para o Raul Fittipaldi, que está sempre ativo aqui, né? Sim. Muito bom, muito bom. Verdade. Raul Fittipaldi, nosso fundador aqui, né? Um dos nossos fundadores aqui da cooperativa Portal Desacato, fazendo, então, 18 anos nesse ano de 2025 e convidar vocês, inclusive, Fred e Ergon, para o seminário Golpes, Anistias e Lawfare, que a gente está promovendo, vai ser no dia 18 de julho, no auditório da FESESC, em Floripa. Estão super convidados, a presença de vocês vai ser incrível. Golpes, Anistias e Lawfare no Brasil e na América Latina, gente. A gente vai ter também a quarta edição da distinção jornalística do Gustavo de Lacerda e a apresentação musical também. A gente vai ter até a apresentação musical da Argentina, Mariana Bararri, que está morando hoje no Brasil, mas é incrível as músicas dela. Eu já baixei no meu Spotify ali, tô viciada nas músicas da Mariana Bararri ali, ela é muito boa. Então, convidadíssimos ali, dia 18, às 14 horas, no auditório da FESESC, para estar participando aí junto com a gente. Um beijo e até a próxima, então. Tchau, tchau.